Microfone, Eduardo. Isso. Voltou, né? Voltou. Então, na verdade, eu acabei incluindo parte do plano de aula mesmo na própria Ah, apresentação. então tá bom. Então, pode compartilhar. Faltando 2 minutinhos, mas. Se ficar instável a conexão, Eduardo, a gente desliga a câmera para ficar mais estável. Tá, ok. Ok, já estamos vendo. Fica à vontade, quando você quiser pode começar. Tá, ok, então. Então, boa tarde, eu sou o candidato 11, né, Eduardo, e minha proposta aqui hoje é apresentar esse tema para a prova didática, que é o emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Ao invés de um plano de aula completo, eu acabei deixando para apresentar apenas os objetivos e uma estrutura de aula que eu passaria. Então, os objetivos da aula seriam principalmente apresentar essas medidas de impacto mais comumente utilizadas na epidemiologia, em termos de conceito, principais medidas, alguns exemplos, vantagens nas suas utilizações, e estabelecer um paralelo, uma conexão dessas medidas, que são, de certa forma, medidas de associação na epidemiologia também, um paralelo dela com o uso e o uso aplicado diretamente na escolha e na avaliação das políticas públicas, especificamente aquelas de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis. Então, o contexto dessa aula, ele pressupõe que seria no meio de um semestre letivo, né, já com uma disciplina de epidemiologia transcorrendo, e em que os alunos já teriam um conhecimento prévio sobre o básico dos desenhos de estudo epidemiológico, tanto desenhos observacionais quanto desenhos experimentais ou de intervenção, e já algum conhecimento sobre as medidas de associação na epidemiologia. Então, afinal, o que seriam essas medidas de impacto na epidemiologia? Sejam elas medidas de impacto populacional ou medidas de impacto para grupos específicos, dispostos, de populações mais restritas. A gente pode entender de uma maneira geral, de acordo com alguns autores, que essas são medidas que expressam principalmente diferenças entre frequências, sejam diferenças entre incidências, entre prevalências, e elas são consideradas como uma forma de medidas de associação também. Esses impactos, devido a alguma intervenção ou devido a alguma exposição, eles podem ocorrer diretamente em grupos dispostos ou grupos-alvo de alguma intervenção, ou diretamente em toda a população, a depender do alvo dessa intervenção, dessa exposição. Então, para a gente entender essas medidas de impacto, a gente precisa colocar elas na perspectiva das medidas de associação, das investigações de associação na epidemiologia, em que a gente consegue separar essas medidas de associação principalmente em dois grupos. As medidas relativas, do tipo razão, que alguns chamam até de modelo multiplicativo em alguns cenários específicos da epidemiologia, e as medidas absolutas ou modelo aditivo, que são essas medidas do tipo diferença. E é o que a gente vai focar nessa aula de hoje. Então, por um lado, essas medidas relativas, do tipo razão, elas são bastante úteis a expressão da magnitude, da força de associação entre variáveis, entre condições, entre exposições e desfechos, são muito úteis diretamente ao estudo da etiologia das doenças, mas em termos de saúde pública, para escolha, avaliação de intervenções
ou mesmo do papel, de exposições, muitas das vezes as medidas do tipo diferença, elas se mostram mais claras e nos fornece um panorama que permite uma melhor avaliação e até um melhor planejamento da gestão e execução de políticas públicas. Então, as medidas do tipo razão as principais são aquelas do risco relativo, a razão de taxas de incidência, que são utilizadas nos estudos de coorte, nos estudos prospectivos. Odds ratio, utilizada em quase todos os estudos, pode ser utilizada em quase todos os estudos observacionais na epidemiologia. E as razões de prevalência são os principais exemplos. E as medidas do tipo diferença, a gente consegue separar elas, eu diria, em dois grupos. Aquelas que avaliam impacto diretamente em grupos específicos, nos grupos dispostos ou grupos alvos de intervenções, e aquelas medidas de impacto mais diretamente, impacto populacional, como a própria proposta da aula traz, que são aquelas medidas ou aquela medida que trata do impacto, do efeito de uma intervenção, de uma ação ou de uma exposição sobre a população como um todo. Então, a gente vai falar principalmente de risco atribuível, seja ele em termos absolutos, do tamanho da diferença, seja ele em termos proporcionais, como é o risco atribuível proporcional. Eu vou comentar sobre o número necessário a tratar, que acaba sendo uma derivação da medida de eficácia, né, ou da redução relativa de risco, e do risco atribuível populacional. E aí, como eu coloquei em perspectiva no início, essas medidas relativas na epidemiologia, elas são muito úteis na identificação de etiologia, de fatores de risco, mais no sentido de magnitude, de força de associação, e essas medidas que a gente vai focar, as medidas de impacto, ou essas medidas do tipo diferença, elas nos mostram o excesso de risco em alguns grupos e nos apontam para possíveis caminhos e potenciais de prevenção, seja na população como um todo, ou seja em grupos específicos. Então, eu vou começar tratando do impacto dessas medidas de prevenção para grupos de pessoas, para grupos específicos. E a primeira medida que a gente tem é uma medida absoluta, o risco atribuível, também chamado de diferença de riscos, que é basicamente entendido como o excesso de risco em um grupo de expostos. Ele é calculado pela diferença direta das incidências do grupo de exposto menos o grupo não exposto. E aí, nesse gráfico aqui, a gente consegue enxergar na população aqui o risco ou a incidência no grupo de não expostos a uma determinada exposição, um determinado fator de risco, e aqui o risco, a incidência, num grupo em que é exposto a um determinado fator de risco. A gente consegue perceber aqui, em cinza, um risco basal, que é comum tanto ao grupo de expostos quanto ao grupo de não expostos. E aí a gente enxerga uma porção do risco no grupo de expostos, além dessa porção basal do grupo de não expostos. Essa porção em azul, esse excesso de risco, que vai além do risco que é apresentado pelo grupo de não expostos, é o que é entendido como risco atribuível à exposição. É diretamente essa diferença entre o risco dos expostos em relação aos não expostos. E nesse caso aqui, né, nessa mensuração que a gente está fazendo, seria a diferença absoluta, né, nessa incidência, né, nesses dois riscos. Isso significa para a gente que se a exposição ela pudesse ser prevenida totalmente ou pudesse ser eliminada totalmente na população, nos expostos, na verdade, se ela pudesse ser eliminada totalmente nos expostos, o risco observado para esse grupo de expostos, ele seria igual ao risco que é observado para o grupo de não expostos. A gente teria esse grupo basal e a gente eliminaria essa porção do risco no grupo dos expostos. Essa medida de risco atribuível ou diferença de riscos,
é importante a gente considerar que ela é calculada, ou ela só deve ser calculada em estudos que permitam cálculo de incidência, né? Então, em estudos prospectivos, estudos de coorte, e ela é calculada para fatores de risco. Quando a gente estiver falando de fatores de proteção, a gente vai falar de uma outra medida. A gente fala que, no caso, esse risco atribuível é calculado para fatores de risco, entendendo aqueles casos em que o risco relativo, a medida de associação do tipo razão muito utilizada, ela é maior que 1. A gente considerando, então, como fator de risco. Então, para exemplificar, eu trouxe um exemplo clássico lá do livro do Medronho, em que a gente tem os casos de doença no grupo de expostos, os casos de não doença nesse mesmo grupo de expostos, e os casos de doenças nos grupos de não expostos e os casos de não doença no grupo de não expostos. Então, calculando a incidência, no grupo de expostos a gente observa que é uma incidência de 30%, nesse exemplo fictício aqui. A incidência no grupo de não expostos é uma incidência de 5%, ou de 0,05%. Então, o risco atribuível, ou a diferença dos dois riscos, ele fica como 0,25% ou 25%, que significa que o excesso de risco nos expostos é igual a 0,25% ou 25%. Como que a gente traduz isso para uma interpretação um pouco mais palpável? A gente pode imaginar que do grupo de expostos, de cada 100 expostos, em média, 30 vão adoecer. Para 25 desses 30 que vão adoecer, a doença é atribuída a esse fator de exposição. Então, naquela lógica, se a gente pudesse eliminar totalmente esse fator de exposição, a gente evitaria 25% dos casos nesses grupos de expostos ao fator de risco, à exposição que a gente está considerando. O risco atribuível, como eu comentei, a gente trabalha ele, no exemplo do livro do Medronho, traz muito dessa forma também, a gente trata de risco atribuível quando a gente está falando de risco, de fator de risco. Mas a gente pode pensar na mesma medida, é o mesmo raciocínio, mas a gente pode pensar nele também como fator de proteção. Então, a gente, por convenção, chama de risco atribuível esse excesso de risco nos grupos de expostos, quando a gente está tratando de um fator de risco a um determinado evento relacionado à saúde, a um desfecho de saúde. Porém, quando a gente quer calcular essa mesma medida, essa diferença simples, essa diferença direta entre duas incidências em dois grupos, num caso em que a gente tem ou um fator de proteção, no caso, ou uma intervenção em saúde, ou um medicamento, ou algum experimento que esteja sendo feito com aquela população, a gente fala em redução absoluta do risco, como uma medida absoluta nesse caso. A gente tem como exemplos aí diversos estudos experimentais, como os testes de vacina, que seriam mais diretamente aplicados à nossa área, ou testes de medicamentos, e os ensaios comunitários. Ensaios comunitários, às vezes a gente não consegue achar muitos exemplos deles, então eu sempre gosto de lembrar de um exemplo até que é da minha área de formação básica, eu sou dentista de formação, que é o exemplo da fluoretação das águas de abastecimento para prevenção de cárie dentária. A gente tem até um exemplo muito bem sucedido no Brasil, em cidades do Espírito Santo, onde várias décadas atrás se começou a fluoretar as águas de abastecimento, por exemplo, do município de Baixo Guandu, e em outros municípios não se adotou essa prática. E, prospectivamente, longitudinalmente acompanhou-se essas populações e se observou, após alguns anos, que aquela população, aquelas crianças do município em que se fluoretou essa água de abastecimento, elas apresentavam uma prevalência de cárie bem menor do que aquelas dos municípios vizinhos que não se tinha fluoretado a água de abastecimento. Antes disso, na verdade, já tinha algumas
cidades nos Estados Unidos que já tinham feito isso no início do século XX, e esse é um dos principais exemplos no Brasil em que acabou propagando essa medida útil de saúde pública para todo o país. Então, num caso como esse, num ensaio comunitário, uma medida simples de risco atribuível, ou como as próprias, na verdade, as medidas que a gente vai ver mais para frente, elas poderiam demonstrar essa efetividade de uma intervenção, de uma ação relativamente simples, de baixo custo, de baixa complexidade de execução, mas com um grande potencial de prevenção. A medida de risco atribuível absoluta é aquela que a gente mostrou, e a medida de risco atribuível proporcional nada mais seria do que a gente quantificar em termos proporcionais, relativos, essa medida do risco atribuível. Então, a gente calcula ela subtraindo a incidência naquele grupo de não expostos da incidência do grupo de expostos, sendo o denominador a incidência do grupo de expostos. E aí a gente pode multiplicar isso tudo por 100 e transformar num percentual para a gente quantificar esse risco atribuível proporcional. Então, tratando como um exemplo anterior, o mesmo exemplo anterior em que a gente tinha uma incidência do nosso desfecho de 30% no grupo de expostos e de 5% no nosso grupo de não expostos, a gente teria um risco atribuível proporcional de 83%, 83,3%. Seria essa fração aqui, esse pedaço azul, o quanto esse pedaço azul representa de todo esse bloco de risco do grupo dos expostos. A interpretação é que 83,3% da incidência dessa doença no grupo de expostos, ela poderia ser atribuída ao fator de exposição. Então, em termos de saúde pública, de efetividade de ações, se houver a possibilidade de agir nesse fator de risco hipotético, a gente percebe uma grande janela de oportunidade em que boa parte da incidência, da ocorrência do desfecho no grupo de expostos poderia ser combatida se atingisse o máximo de efetividade da determinada ação. Da mesma forma que eu apresentei para o risco atribuível, a medida absoluta, no caso do fator de risco, de uma exposição danosa à saúde, a gente consegue pensar também nessa medida proporcional na redução relativa de risco. E aí, os livros trazem vários nomes disso, né, como redução relativa de risco, fração de prevenção no grupo de expostos, ou mesmo eficácia ou efetividade de uma determinada intervenção, de uma determinada ação. Lembrando que no caso eficácia e efetividade, estou tratando aqui da mesma forma, por conta simplesmente da fórmula de cálculo, serem, no caso, a mesma. Então, enquanto no risco atribuível proporcional a gente trabalha com o fator de risco e está quantificando percentualmente ou proporcionalmente, identificando a proporção da doença que pode ser atribuída à exposição no grupo de expostos, no caso da redução relativa do risco, mesmo até da eficácia, a gente está falando da proporção, do percentual da doença que poderia ser prevenida no grupo dos expostos, caso a gente conseguisse eliminar caso a gente conseguisse proteger totalmente esse grupo com alguma ação. E aí a gente trabalha a mesma forma, só com o nome dos componentes de uma forma diferente, né? Em que a redução relativa de risco seria a incidência em um grupo controle, um grupo de não expostos, no caso, quando a gente está falando de um fator de proteção, menos a incidência no grupo que é o grupo intervenção, o grupo teste ou o grupo de expostos. Expostos, no caso, exposto a um fator de proteção. Como eu comentei, essa medida de redução relativa do risco, ela tem a mesma conotação da eficácia. E aí, para trazer um exemplo
prático disso, a gente pode imaginar que num estudo experimental, onde se testaria a eficácia de uma vacina, por exemplo, a vacina para o HPV, ao final de todos os protocolos, todo o período de teste, todo o segmento, observa-se, por exemplo, que a incidência da doença, da infecção pelo HPV no grupo controle, no grupo que não recebeu essa vacina, que recebeu um placebo, é de 20%. E no grupo de teste, essa incidência é de 10%. A gente chegaria aí numa eficácia ou numa redução relativa do risco, que também pode ser entendida como a eficácia geral, no caso dessa vacina, como de 50%. E aí eu gostaria de trazer também essa medida, que seria o número necessário para tratar, como uma derivação dessa medida de eficácia ou dessa medida de redução relativa do risco. Basicamente, essa medida ela seria entendida como o número mínimo de pessoas que deveriam receber uma intervenção a fim de se prevenir um único caso ou uma morte, dependendo do desfecho. Então, para um exemplo hipotético, a gente pode ter uma incidência da doença no grupo controle de 20% e a incidência da doença no grupo teste de 10%. A gente teria uma eficácia de 50%. A gente observa que no grupo teste, ou no grupo intervenção, que essa ação, no caso, a gente está falando lá da vacina do HPV, que a vacina, no caso, essa intervenção, ela evitou 10 casos a cada 100 expostos. Isso significa que se eu evito 10 casos num total de 100 pessoas que receberam a intervenção, eu preciso de 10 casos, de 10 pessoas recebendo a intervenção, na verdade, para que eu previna um caso. Simplesmente uma regrinha de X, uma regrinha de 3 direta aqui. Então, o número necessário para tratar, ou o número necessário de pessoas que recebam essa intervenção, ou essa ação, ou esse medicamento, essa vacina, para que um caso seja prevenível, seria de 10. No caso específico, então, 10 meninas teriam que receber a vacina para se evitar um caso de HPV. Essa medida pode ser útil no planejamento de alguma intervenção, em termos de se escolher grupos-alvo, grupos mais expostos, ou a população como um todo, pensando numa lógica de custo-efetividade daquela ação. Eu tratei inicialmente dessas medidas, que são medidas de associação do tipo diferença, para grupos específicos, com impacto diretamente para grupos dispostos. E agora eu vou tratar especificamente das impactos de medidas, da medida de impacto para a população, a medida de impacto populacional propriamente dita, que é o nosso risco atribuível populacional. O risco atribuível populacional, a gente entendendo ele como, da mesma forma que que a gente entendeu no risco atribuível, a gente entendendo ele como uma medida absoluta, fruto da diferença direta, ou como um fruto de uma diferença proporcional, né? É mais comum a gente ver relatado, no caso, para essa medida de impacto populacional, o risco atribuível proporcional populacional. E ele expressa o excesso de risco na população devido a uma exposição em específico. E por isso que ele é uma medida de impacto populacional. Ele tem um impacto para toda a população e não apenas para aquele grupo de expostos àquela determinada intervenção, aquela determinada, na verdade, não intervenção, aquela determinada exposição. E ele quantifica, né, esse excesso de risco na população que pode ser atribuído a essa determinada exposição. E é muito útil na escolha e na avaliação de políticas
e de ações, de intervenções em saúde pública, porque nos fornece um caminho de forma que a gente enxerga qual seria o máximo da redução da incidência, da redução de casos nessa população devido a essa exposição que a gente poderia esperar caso essa ação, essa intervenção, ela obtivesse uma efetividade de 100%. Então, o risco atribuível proporcional populacional, a gente calcula ele através da incidência, da subtração da incidência populacional, a gente tira dela a incidência do grupo não exposto e divide pela própria incidência populacional. Então, no exemplo fictício aqui, até está errado isso aqui, no caso, a gente teria um risco atribuível proporcional populacional de 15, na verdade aqui de 15 dividido por 20, 75%. Então, a gente consegue enxergar que 75% do risco de doença na população ele pode ser atribuído a uma determinada exposição, nesse caso específico aqui. Então, alguma medida alguma intervenção que eu proponho aplicar para toda a população, ela pode agir justamente nessa janela, para conseguir, se ela tivesse efetividade de 100%. O risco atribuível populacional, ele tem alguns detalhes que é importante a gente considerar para a sua aplicação, para a sua interpretação. Quando a exposição é uma exposição rara, o risco atribuível proporcional populacional, ele é baixo, na maioria das vezes, né? Na verdade, em todas as vezes. E aí, a gente, como implicação prática, a gente não pode atribuir, nesse caso, a grande proporção dos casos àquela exposição em questão, a não ser que aquela exposição seja uma causa necessária para a ocorrência da doença. Num caso desse, que é o que está ilustrado aqui, que eu vou comentar com mais detalhe agora, é mais efetivo, seria mais útil, como medida de saúde pública, eu aplicar a minha intervenção direcionada para aquele grupo de expostos, e não para toda a população. Nesses casos que a exposição é baixa, porque eu aplicando para toda a população, eu vou ter uma relação custo-benefício que não vai ser tão interessante, justamente porque eu vou estar desperdiçando muito recurso em termos de aplicação dessa intervenção para a maioria da população que não é exposta, no caso dessa prevalência da exposição ser baixa. Então, aqui, esses que seriam os exemplos que mostram isso da relação do risco atribuível populacional, nos casos em que eu tenho uma baixa exposição, né, uma prevalência de baixa exposição, a exposição com uma prevalência muito baixa, e uma prevalência, num caso em que a exposição tem uma prevalência muito alta. Então, o que a gente observa? Que o risco, a incidência, no grupo de expostos, ele gira aqui em torno de 80%. Nos não expostos, a gente entendendo como o risco basal, né, ele está em torno de 40%. O geral disso, na população, ele está ali passando um pouquinho de 40%, 45%, nem chegando a 50%. Então, o risco atribuível à exposição na população, ele realmente é baixo, né? Ele é caracterizado por essa diferença, num caso de uma exposição com baixa prevalência. Por outro lado, no caso de uma exposição com uma prevalência mais alta, o que a gente observa? Que, na verdade, o risco atribuível à exposição ele é bastante elevado e o risco atribuível populacional ele se assemelha muito, ele fica muito próximo daquele risco basal mesmo do grupo de não expostos, na verdade, até um valor inferior. Uma outra condição que pode influenciar no risco atribuível populacional é a magnitude das associações. Aqui a gente tem esse gráfico ilustrando no eixo Y o risco atribuível populacional, risco atribuível proporcional, populacional, e no eixo X a prevalência de uma exposição.
Então, eu acabei de comentar que a prevalência da exposição ela está relacionada, ela impacta diretamente, né? Ela reflete diretamente nesse risco atribuível proporcional populacional, mas a magnitude da relação entre a exposição e o desfecho, aqui ilustrada pelo risco relativo, ele também tem uma influência grande nisso. De forma que, em alguns casos, mesmo que eu tenha uma prevalência da exposição relativamente baixa, uma região por aqui, se eu tiver uma força de associação, uma magnitude alta, o risco atribuível populacional, ele pode ser um risco atribuível considerável. Ele pode ser um risco importante. Seria justamente aqueles casos em que eu enxergo a exposição como uma causa necessária, né? E aí aqui a gente consegue fazer uma relação para sintetizar aquele risco atribuível em que a gente está falando de excesso de risco nos grupos de expostos, com o risco atribuível populacional. Eu tenho aqui o risco basal para a população, ou seja, nos não expostos, né? O risco daquele desfecho que é por quaisquer outras razões diferentes da minha exposição de interesse. Eu tenho no grupo de expostos uma parcela do risco que é devido à exposição, seria o que está aqui em azul, e somado ao risco basal, que é o risco devido a quaisquer outras exposições diferentes dessa exposição de interesse. E o meu risco atribuível proporcional populacional. O que a gente enxerga de importante, né, nessas duas medidas? Né? Uma medida, risco atribuível proporcional, em que a gente está focando num grupo de interesse, num grupo mais vulnerável, num grupo alvo de intervenção, populacional, é que a gente está enxergando toda a população. A gente enxerga, nesse caso aqui, o potencial, a fração de prevenção aplicado a alguma intervenção que eu poderia obter maximamente no caso de uma efetividade muito alta da minha intervenção. Do risco atribuível proporcional populacional, eu enxergo nessa fração aqui o potencial de prevenção para a população como um todo. Né? Nos casos de exposições mais comuns, eu aplicar uma medida de intervenção para a população como um todo, em que eu vou ter um número maior de beneficiários. Então, de uma forma geral, no risco atribuível e no risco atribuível proporcional, eu consigo enxergar nele o potencial de prevenção para grupos mais vulneráveis, para grupos expostos, e no risco atribuível populacional, né, que é a medida de impacto populacional propriamente dita, né, eu consigo enxergar o potencial de prevenção para a população como um todo, tendo a população como um todo o alvo. Eu consigo quantificar esse potencial de prevenção no caso de aplicação das intervenções. E aí agora eu vou tentar fazer uma ligação entre essas medidas de impacto na seleção e na avaliação de políticas públicas, mais especificamente nos casos do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente conhecendo essas medidas de impacto, ou essas medidas de associação do tipo de diferença, a gente consegue enxergar nelas alguns potenciais, algumas vantagens delas em termos de utilização para planejamento, avaliação e seleção de intervenções a nível de saúde pública, quando a gente compara elas com as medidas do tipo razão. Moisés Sclo traz até num dos seus artigos em 2015 e no seu próprio livro, ele trata de supremacia do modelo aditivo, né? No caso da epidemiologia translacional, né? Quando a gente está pensando em aplicar o conhecimento epidemiológico tido como acadêmico, aquele focado na etiologia, na identificação de fatores de risco das doenças,
na tradução desse processo para aplicação e transformação disso em ações e medidas de saúde pública. E ele traz que existe uma supremacia desse modelo aditivo, né, dessas medidas do tipo diferença, nesse caso específico. Um dos exemplos que ele traz, que seria uma vantagem da utilização dessas medidas de impacto populacional, dessas medidas de associação do tipo de diferença que a gente está tratando, seria justamente no caso de grupos específicos, quando a gente não tem a possibilidade de aplicar a intervenção para toda a população e precisa aplicar essa intervenção para grupos específicos. Então, uma das formas de se planejar, de se imaginar essa intervenção, é aquele próprio número necessário a tratar, em que eu consigo determinar um número mínimo de expostos que devam ser atingidos pela intervenção em questão, para que eu produza o efeito preventivo esperado. É uma medida lá que a gente deriva ela da eficácia. Ele traz como vantagens aí uma ausência de necessidade de se considerar a magnitude da doença. E isso é bastante importante, principalmente para fatores de risco modificáveis de baixa ou de moderada intensidade, em que a prevalência do desfecho muitas das vezes é grande na população. Exatamente os casos que a gente tem quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, né? Uma prevalência de condições desses eventos relacionados à saúde de grande magnitude, né? Uma grande carga de doenças, e a prevalência das exposições também são relativamente altas. E muitas das vezes a associação de um fator de risco modificável desse com o desfecho em si não é de magnitude tão alta, mas quando ela é acumulada a outras associações, a outros modificadores e outros fatores de risco, a gente tem uma relação que se soma e gera os desfechos desfavoráveis. Mas então essas medidas, essa medida específica, esse modelo aditivo de uma maneira geral, essas medidas do tipo de diferença, elas são muito úteis na avaliação dos efeitos de exposições que têm um efeito moderado ou de baixa intensidade, como no nosso caso específico das doenças crônicas não transmissíveis. Uma outra vantagem que ela traz de utilização é que muitas das vezes a heterogeneidade ou modificadores de efeito, né, variáveis que têm alguma interação com a nossa exposição na produção do desfecho, elas podem gerar resultados aparentemente paradoxais e contraditórios. Um exemplo que o Sklo traz na relação do absceto com a mortalidade por câncer de pulmão, em que ele avaliou a heterogeneidade, no caso, a interação com o hábito de fumar, você tem, olhando apenas no risco relativo, apenas na medida do tipo razão, uma relação, de certa forma, paradoxal, em que a gente observa que a força de associação, a magnitude da associação, aparentemente seria maior naqueles indivíduos que não fumam, né? A força da associação da exposição do absceto à mortalidade por câncer de pulmão. Enquanto que nos fumantes atuais, esse risco relativo ele é menor, né? Isso se deve a uma interação, no caso, uma interação multiplicativa negativa, e é explicado pela mortalidade no grupo de referência que é formado pela baixa exposição de abscesso nos fumantes atuais, ela já ser muito alta pela mortalidade pelo próprio fumo, pelo próprio tabaco. Então, num caso desse, que a gente tem uma relação dessa, o risco atribuível, essas medidas do tipo de diferença, essas medidas de impacto que a gente está discutindo, elas têm uma grande utilidade, porque elas demonstram, pela medida absoluta, o número absoluto, a diferença que a gente tem em termos de mortalidade, né? Que aí a gente caracteriza isso aqui como uma interação aditiva positiva. E aí a gente enxerga como até é óbvio, né, que aquele grupo formado pelas pessoas expostas ao absceto e que são fumantes tem realmente um número de óbitos muito mais elevados do que o grupo
de referência. Então, essa seria uma outra utilidade, né, quando a gente enxerga os valores absolutos, né, a gente precisa enxergar o número absoluto dos eventos, né, dos casos da mortalidade. E pode ser uma alternativa também em casos que eu tenho uma restrição de recursos e que eu não posso aplicar uma determinada intervenção para toda a população. E eu preciso estabelecer grupos prioritários. Aqui eu trago apenas um exemplo de uma árvore de decisão, que é até uma das ferramentas, uma das etapas da avaliação da epidemiologia translacional, em que se tenta calcular, para tomar uma decisão, a efetividade populacional de uma determinada intervenção, né, num cenário real, em que, de repente, eu tenho a opção de implementar 2 programas de prevenção a uma determinada doença, uma determinada agravo à saúde, ou mesmo a mortalidade por uma causa específica, porém, eu tenho diversos fatores que influenciam na efetividade dessa intervenção. De repente, a eficácia dessa intervenção num cenário ideal, todo controlado, praticamente de laboratório, né, em condições de estudo, ela é uma eficácia alta. Porém, quando eu trago para o mundo real, tem outras condições que podem interferir, como nesse exemplo aqui, a aderência e até mesmo a classe social. Então, para eu escolher entre um programa e outro, eu preciso ter uma medida que me traga um sumário, uma medida que sintetize qual seria a efetividade real, a efetividade na população daquelas intervenções. Muitas das vezes, um programa, uma intervenção, ele pode ter uma aparente eficácia maior que o outro, porém, a aderência, por exemplo, pode influenciar na execução desse programa, de forma que ele não seja tão efetivo quando eu considerar a aplicação dele numa população. E aí, para trazer um exemplo mais direto de ações de enfrentamento às doenças crônicas no Brasil, manipulando seus fatores de risco e trazendo até mesmo questões sobre o sucesso e o não sucesso de intervenções, eu queria discutir um pouquinho sobre algumas ações que foram implementadas ao longo de 3, quase 4 décadas de enfrentamento ao tabaco, né? Antes da adoção do plano de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, o plano, que vigoraria de 2011 a 2022, a gente já tinha algumas ações vistas como muito efetivas na redução dessa prevalência do tabaco. E elas já incluíam a proibição de propaganda de cigarros, a inclusão de advertências sobre risco de problemas relacionados nos maços do produto. O país estava em processo de tentativa de adesão à Convenção Quadro do Controle de Tabaco, a Convenção de 2006, tentando legalizar a proibição do ato de fumar em locais fechados, e já se tinha um aumento de impostos sobre o cigarro. Então, se a gente pegar como uma linha base ali 2010, 2011, para o enfrentamento desse fator de risco, né, com o objetivo de diminuir a prevalência do tabaco na nossa população, a gente já tinha um caminho bem trilhado com bastante sucesso. Porém, o tabaco, como a gente sabe, ele é responsável ainda por uma mortalidade muito grande e precisaria se continuar avançando sobre isso. Então, algumas ações no plano de enfrentamento das doenças crônicas de 2011 a 2022, ele trazia, muito em consonância com as melhores apostas de documentos da OMS, né, resultado das reuniões, aqui no caso não da reunião de alto nível ainda, que o plano saiu antes, né, mas o plano de enfrentamento global de 2008 a 2013 e diversas outras ações, as ações que o Ministério da Saúde propunha para o enfrentamento em todos os eixos do plano, elas estavam adequadas a essas melhores apostas. E, em síntese, elas traziam uma questão de intensificação das medidas que já vinham sendo executadas
e fortalecimento de muitas dessas ações, além de avançar na legislação, no termo de proibição, de aumento de impostos e de fiscalização de algumas ações. Então, só para exemplificar rapidamente algumas das ações que tinham nesses eixos, não vou parar em nenhuma delas detalhadamente, porque a gente vê que muitas delas são bem parecidas com aquelas próprias que eu já comentei que a gente tinha antes. E aí, a gente observa que para o monitoramento, né, a gente imaginar essas medidas que a gente está conversando de impacto populacional, essas medidas de associação do tipo de diferença que a gente está tratando. Lá no plano, já se tinha uma estimativa de previsão do que se poderia alcançar, o estabelecimento dessa meta de redução de 30% do tabagismo, e no plano com a PNS 2019, até com a publicação da atualização desse plano de enfrentamento das doenças crônicas, para 2030, né, 2021, 2030, a gente observa que, no caso, para os dois subperíodos avaliados, 2010 a 2015 e 2015 a 2018, ou para todo o período, que essa meta de redução do tabaco, baseada naquelas intervenções que eu coloquei lá atrás, que inclui monitoramento e legislação, intensificação de fiscalização e todas aquelas ações que eu trouxe, elas continuaram surtindo efeito, e essa redução ela foi atingida. A meta de redução ela foi atingida. Para 2030, essa redução na prevalência do uso de tabaco na população, ela foi consentida como uma redução de 30% nessa prevalência, e a gente tem como base para monitoramento disso dados do Vigitel, em que se espera que para 2030 a gente tenha, a gente saia daqui de 2018 de 9,3% da população utilizando tabaco, sendo fumante, para 2030 a gente ter uma prevalência de 7,3%. Essa é uma projeção que se faz para o período, né, juntando as informações do período de monitoramento em que se vigorou o plano de 2011 a 2022 e a projeção que se faz até 2030. As ações que são contidas no plano, em todos os eixos, só para exemplificar, e é isso. Obrigada, Eduardo. A sala teve a duração dentro do limite estabelecido. Muito obrigada pela sua participação até o momento no concurso. A gente, enfim, tem a última etapa amanhã, e você hoje estaria liberado, então, tendo, enfim, tirar alguma dúvida se tiver em relação à próxima etapa.